A paz do Senhor, meus amados irmãos, pastores e professores da Escola Bíblica Dominical. Eu vos saúdo com grande alegria pela oportunidade de estarmos juntos para mais uma vez darmos continuidade ao estudo da nossa revista O Reino de Deus nas Parábolas de Jesus. A parábola da vez é a parábola das 10 virgens, em que fala da necessidade de vigilância e de estar atento aos sinais da vinda de Cristo. Aqui, na verdade, aplicada, diz: o preparo para a vinda de Cristo é coletivo, mas a responsabilidade pela salvação é individual, pois cada um dará conta de si mesmo a Deus. O texto áureo diz: e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. E os objetivos da lição: enfatizar a importância da necessidade de vigilância, demonstrar que Deus se agrada de pessoas atentas à vinda de Cristo e mostrar que Cristo vem quando ninguém está esperando por ele. Aqui o texto de referência encontra-se em Mateus capítulo 25, do 1 ao 13, e nós podemos dizer aqui no comentário introdução que a parábola das 10 virgens ela faz parte do sermão escatológico de Cristo, iniciado no capítulo 24 de Mateus, onde os discípulos mostram para ele a estrutura do templo e ele diz que ali não ficará pedra sobre pedra sem que tudo seja derrubado. E quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, os discípulos perguntaram para Jesus quando sucederiam estas coisas e qual sinal haveria da sua vinda e da consumação dos séculos. Aí Jesus vem com uma série de sinais. Acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, né? E ouvireis de guerras e rumores de guerras, nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fome, espertos e terremotos em vários lugares, que muitos seriam odiados por causa do evangelho do reino, mas que aquele que perseverasse até o fim seria salvo, e que o evangelho do reino seria pregado a todas as nações como testemunho, aí viria o fim. Então ali, Jesus, no sermão escatológico, fala do princípio das dores, fala da grande tribulação, fala da vinda do Filho do Homem, fala da exortação à vigilância, da parábola dos 2 servos. Aí então ele entra no capítulo 25 falando de que o reino de Deus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Então, essa parábola, Cristo trata da necessidade de vigilância e preparação fidedigna para que quando ele vier, nós todos estejamos atentos, assim como os homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. É um chamado, é uma conclamação à necessidade de viver uma vida atenta, vivendo hoje, como se Cristo fosse voltar exatamente no momento, no aqui e agora em que nós estamos, sem vacilar e sem titubear na fé, e mostrando que isso não é apenas uma recomendação do Senhor, mas como um chamado essencial àqueles que aguardam a vinda de Cristo com fé e na esperança de que ele virá para buscar aqueles que têm fé e que amam a sua vinda. O tópico 1, o noivo virá para buscar a sua noiva. 1.1, a alegria pela chegada do noivo. E antes de nós entrarmos no estudo da revista propriamente dito, nós temos que entender que o casamento judaico ele passava por 3 fases tradicionais que eram conhecidos como Sidushim, o Erusim e também o Nisuim. Meus irmãos, no Shedushim, esta era considerada como a fase inicial em que os pais representantes dos filhos escolhiam o noivo e a noiva para o casamento, estabelecendo um compromisso familiar futuro e muitas vezes por meio de uma aliança ou até de um acordo verbal, né? E depois vinha a fase do Erusim, em que se fazia um contrato de noivado, e nesse contrato de noivado os noivos ali bebiam uma taça de vinho para
confirmar a aliança e assinavam aquele contrato, e eles estavam oficialmente ligados um ao outro, embora não consumassem através da conjunção carnal, mas já estavam prometidos em casamento e ambos tinham que viver uma aliança de fidelidade. Aí o noivo pagava um alto preço, um dote à família, por receber a noiva em promessa de casamento, e ele então, depois de ter feito essa promessa de casamento e pago o dote, ele vai para a casa do seu pai e fica ali por 1 ou 2 anos construindo a casa onde ele vai receber a noiva, e depois o pai dá o sinal para que o filho venha buscar a sua noiva em uma procissão com seus amigos. Ele encontra-se com a comitiva da noiva. Todos ali têm que estar vestidos a caráter, com roupas brancas, né? E também com sandálias nos pés e com candeias nas mãos, iluminando o caminho. Quem tinha a candeia naquele momento era quem fazia parte da festa. A pessoa que estava sem a candeia nas mãos era vista apenas como plateia naquele corredor, naquele corrimão, e fazendo apenas parte de um povo que via a procissão passar. Quem estava sem a candeia, sem a lamparina ou sem o archote na mão, não podia entrar nessa celebração porque estava sem o azeite e sem o óleo, era apenas visto como um mero espectador. E então o casal seguia diretamente para a casa do pai e chegava à terceira fase, que era chamada de Nessuim, que envolvia o noivo buscando a noiva, conforme o capítulo 24 de Gênesis, né? Levando a noiva a um local também, a câmara interior da casa, chamada de chupá, conhecida também como dossel simbólico, e ali o noivo consumava o casamento com a noiva e fazia uma festa de 7 dias de celebração, e ali então era visto como um testemunho público de que aquele casal estava realmente casado definitivamente. O interessante é que no contrato de noivado, ambos já estavam oficialmente separados um para o outro, e somente por divórcio é que eles poderiam se separar, mesmo não estando casados de direito, embora casados de fato. Eles estavam casados de fato, porque havia um acordo preliminar entre eles através do contrato de noivado. Depois de tomarem uma taça de vinho, eles selavam aquele casamento, e o casamento era consumado quando o noivo vinha para pegar a noiva e levá-la para as bodas, e ali na chupá ou no dossel, na câmara nupcial, ele concretizar o casamento. Tudo isso é uma representação. A Bíblia nos diz que Cristo veio a este mundo quando viu que o povo de Deus estava afastado dos seus caminhos, e ele paga um alto preço, e então esse alto preço é como se fosse um contrato entre Cristo e a sua noiva, onde ele dá a sua vida por ela, e então ele volta novamente para o céu, para a casa do Pai, preparando morada, conforme João capítulo 14, versículo 2 e 3, onde ele diz: não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Na casa de meu pai há muitas moradas, e senão eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei uma vez mais e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esse aí já é o período então das bodas do Cordeiro. Assim como a festa ela é celebrada 7 dias no casamento judaico, alguns estudiosos dizem que a festa das bodas do Cordeiro será celebrado ali por um período de 7 anos no céu. Será uma alegria imensa a consumação. Por isso, a parábola das 10 virgens, ela não pode ser interpretada fora do contexto do casamento judaico, porque ele elucida bastante como deve ser a nossa união. É como se o casamento judaico fosse uma parábola das 3 fases da união de Cristo com a sua igreja. A primeira fase é quando Cristo vem a este mundo pregando o evangelho, anunciando que haverá uma aliança, uma nova aliança. Depois Cristo faz um contrato conosco através da sua morte, quando ele derrama o seu sangue para nos salvar, celebra a primeira ceia com seus discípulos, e depois ele vai para o céu e volta com a promessa de levar-nos para ele mesmo. Então, o contexto desta parábola tem que ser entendido à luz do casamento judaico.
E aqui nós temos também, no tópico 1.2, os preparativos para receber o noivo. E nesta parábola, Jesus nos mostra sobre a necessidade de mantermos com o coração e a mente abertos, atentos e vigilantes aos sinais da sua vinda. E os sinais da vinda de Jesus já foram descritos no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, e praticamente quase todos eles, ou todos eles, já estão cumpridos. Falta apenas agora nós aguardarmos de fato a vinda de Cristo. E curiosamente, Jesus nos mostra que ele virá para buscar a igreja e celebrar com ela as bodas do Cordeiro no céu, mas curiosamente a noiva, que de fato é símbolo da igreja aqui, não é mencionada, e inexplicavelmente aqui o foco recai sobre as damas de companhia, as madrinhas de casamento ou damas de honra que acompanharam a noiva com as suas lamparinas, e elas tinham que sair dos aposentos da noiva e ir para a rua para aguardar a vinda do noivo e recebê-lo, apresentando-o novamente à noiva, e juntos com a noiva e o noivo elas ingressariam nesta comitiva e iam até a casa do pai para celebrar o casamento. E como o cortejo ocorria à noite, as ruas não tinham iluminação pública, porte de iluminação como nós temos hoje. As candeias eram essenciais, de modo que uma pessoa que fosse para o casamento, mas que não tivesse com a candeia, que era o sinal de que pertenciam àquela celebração, a pessoa podia ficar ali na rua apenas como espectador, mas não podia tomar parte na comitiva porque não tinha as lâmpadas acesas. Todos os participantes deviam estar vestidos adequadamente, com roupas brancas, com sandálias nas mãos, sandálias nos pés e lâmpadas nas mãos, para indicar que estavam preparados, prontos e ansiosos para a chegada do noivo. O que isto nos mostra que todos nós devemos estar atentos ao dia do Senhor como uma candeia que brilha em noite escura. Aqui no tópico 1.3 faz-nos uma pergunta de quem representam as 10 virgens, né? Algumas pessoas costumam interpretar as 10 virgens, a parábola das 10 virgens como um processo de salvação e de condenação tanto de crentes quanto de ímpios, né? Mas aqui a parábola em questão, ela nos fala geralmente aqui de 10 moças que eram virgens, puras, que estavam adequadamente vestidas, certamente de branco, com os lombos singilo, com sandálias nos pés e com as lâmpadas nas suas mãos, prontas e à espera do noivo, o que é um claro indicativo de que aqui Jesus está falando do povo de Deus e não de crentes e de ímpios. Aqui está falando também que, embora se nós temos a dificuldade aqui a facilidade de entender que esse grupo realmente engloba todo o povo de Deus, porque o número 10 representa a totalidade, por outro lado, nós temos a premente de dificuldade de ter o discernimento de quem são os verdadeiros crentes, já que externamente todos nós parecemos iguais, mas interiormente nós temos as nossas particularidades, e essas particularidades só são percebidas pelo Senhor. E do mesmo modo, o dia de Cristo é que vai manifestar as obras de cada um de nós, conforme 1 Coríntios 3,13, e revelará a qual grupo nós pertencemos, se é do grupo dos crentes fiéis e prudentes, ou se dos crentes nominais e vacilantes na fé. Aqui, tópico 2 fala da necessidade de vigilância, que é o perigo de negligenciar a salvação. E aqui Jesus inicia a parábola dizendo que 5 delas eram loucas. E por que elas eram loucas? Porque elas não levaram azeite consigo. E que outras 5 eram prudentes porque elas levaram azeite reserva. E aqui Jesus fala de um grupo de virgens devidamente preparado e de um outro grupo totalmente irresponsável que fez pouco caso ali daquele evento tão importante que era a recepção do noivo. E aqui nessa parábola nós não podemos dizer que esses 5 de cada lado representa que apenas 50% serão salvos e que outros 50% serão perdidos, mas o foco aqui está
no fato de que a negligência, a displicência, que a irresponsabilidade espiritual, que levar a vida cristã de qualquer jeito é um grande perigo para o povo de Deus. A loucura daquelas virgens nécias não estava na falta de candeia, porque todas as 10 virgens tinham candeias, consequentemente, elegantemente polidas, muito bem bonitinhas, preparadas com azeite, com pavio e com fogo naqueles pavios, né? Mas o fato daquelas outras 5 serem chamadas de loucas não estava, né, no fato delas terem candeias, mas na ausência de azeite. A candeia que não tem o azeite é a mesma coisa de um carro que não tem combustível, não serve para nada, não atende à finalidade para a qual ele foi criado. Assim também, a lamparina sem óleo, ela não tem valor algum porque ela não ilumina. Como o crente não tem luz própria, ele precisa da luz do Espírito Santo em sua vida, ele precisa ter azeite em sua vida, porque o azeite representa compromisso, representa fidelidade, representa previdência e também representa um desejo de viver sempre alerta através da oração, através da busca, da consagração e da entrega total da nossa vida para com Deus. Muitas pessoas vivem displicentemente como se Jesus fosse demorar a voltar. E a Bíblia nos fala que nós temos que estar preparados para o aqui e agora, vivemos sempre com a sensação de que a qualquer momento Jesus deve buscar a sua igreja, assim como a noiva da parábola estava ansiosa juntamente com as suas 10 damas de honra, sem saber qual o dia ou a hora o noivo voltaria, mas deveriam estar preparados sempre. E atear fogo no pavio sem óleo é como andar na carne e não no Espírito. Ter azeite na vida significa ser cheio do Espírito Santo. Significa que nós temos um compromisso com Deus e que nós estamos sempre alinhados com o Espírito Santo, orando, jejuando, nos consagrando, lendo a palavra de Deus e aguardando a vinda do nosso Senhor. Isso significa que nós somos previdentes, que nós estamos preparados para o imprevisível e que nós estamos andando na luz e não nas trevas deste mundo corrompido e descrente, mas que estamos vivendo aqui apenas de passagem, aguardando a revelação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tópico 2.2, não deixe a luz se apagar em ti, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. O grupo de prudentes aqui se mostraram totalmente compromissadas com a vinda do noivo. Elas não apenas levaram azeite, as suas lamparinas com pavio suficiente, mas elas levaram também azeite reserva. Elas não estavam apenas acomodadas com a quantidade de azeites. Por quê? Porque elas sabiam que o azeite da lâmpada poderia ser insuficiente caso o noivo demorasse. Sabendo que poderia demorar o noivo, elas foram prudentes e levaram azeite reserva para que quando as suas lâmpadas estivessem se apagando, elas logo pudessem abastecer as suas lâmpadas e estar com a sua luz acesa, esperando a volta do noivo. E o que este óleo reserva indica a vida no Espírito e a prontidão para quando Cristo vier. Nós temos que estar prontos para quando Cristo vier. E Salomão diz lá em Eclesiastes versículo 9, versículo de número 8, que em todo o tempo devem estar alvas as nossas vestes e que nunca deve faltar óleo na nossa cabeça. Ou seja, que nunca devemos deixar de nos consagrar a Deus, de vivermos todos os dias em uma vida devota, de oração, de leitura da palavra. Mas, infelizmente, muitos irmãos hoje estão sem o óleo, estão descompromissados com a verdade do Evangelho, estão, como diz Paulo em Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito. Tem muita gente apagando o Espírito porque não tem óleo. O Espírito é a chama que mantém acesa a esperança na vida de Cristo. E se a pessoa não estiver com o óleo em suas vidas, em consagração constante, buscando a presença do Espírito Santo, buscando o avivamento para a sua vida espiritual, a tendência é que essas pessoas vivam uma espécie de letargia espiritual. E muitos de nós, muitos crentes hoje, já parece que perderam a esperança da vinda do Senhor, já não oram mais, já não leem mais a Bíblia, já não jejuam, já não se consagram mais ao Senhor,
e vivem apenas como religiosos nominais, sem brilho algum em suas vidas pessoais e também espirituais. E o grande problema que nós vemos hoje é que as muitas redes sociais, né, tem tanta rede social, tem o TikTok, tem o Instagram, tem o ImoChat, tem o Telegram, né, o Facebook, e muitas redes sociais, as pessoas passam o dia todo rolando a tela, quando vê já anoiteceu, vai dormir, anoitece e amanhece como se Jesus não viesse voltar, como se não tivesse mais consciência da necessidade de buscar ao Senhor para serem salvos. As muitas plataformas de TV, como o YouTube, o Facebook, o Netflix, a Amazon Prime e muitas outras plataformas de vídeo aí, têm dado distração suficiente para as pessoas. Antes as pessoas, como viviam no ócio, quase não tinha tecnologia para se distrair tanto como hoje. As pessoas, elas aproveitavam o tempo de sobra que elas tinham, o tempo que elas tinham de folga para buscar a Deus, para orar, ler a Bíblia, para se consagrar. Mas hoje são tantas distrações que estão fazendo o povo de Deus perder o foco da salvação e utilizando-se desta vasta opção de lazer, ocupando o seu tempo, distanciando-se de Cristo. Mas a Bíblia nos alerta que nós devemos manter a chama do Espírito ardendo nos nossos corações, sem permitir jamais que os encantos desta vida de modernidade possam enfraquecer a nossa fé, mudando, desviando o nosso foco e retirando-nos da expectativa da vinda de Cristo, e Cristo venha e nós percamos a nossa salvação. Nós devemos pedir a Deus para que a nossa luz nunca se apague, para que nós possamos estar sempre atentos e prontos para que quando Cristo vier nos buscar, nós estejamos preparados para subir com Ele no arrebatamento. Tópico 2.3, a demora do noivo é o problema de muitos, né? Muitas pessoas hoje dizem, Jesus está demorando demais para voltar, e aí vão viver a vida como querem. Esse tardar do noivo aí é um processo natural. Já fazem praticamente quase 2000 anos que Jesus, cerca de 2000 anos que Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu com a promessa de buscar o seu povo. E esse processo aí a pessoa aceita Jesus, busca Jesus com muita fé, com muita fidelidade, mas aí com o tempo as coisas vão se arrefecendo, a pessoa já não vai orando tanto, não vai buscando tanto, e há uma espécie de adormecimento espiritual. E as 10 virgens aqui ficaram sonolentas e foram vencidas pelo cansaço de esperar o noivo. Mas nós temos que entender que esse sono do povo de Deus não é apenas um sono fisiológico, um sono natural, mas é um sono espiritual. Muitos estão dormindo espiritualmente como se não fossem mais despertar. É o sono da tibieza, da falta de dedicação, da irresponsabilidade e da displicência para com o reino de Deus. E aqui diz que com a demora de Cristo é natural que muitos adormeçamos, mas Paulo disse que é tempo de nós despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais próxima de nós do que quando nós aceitamos a nossa fé, né? A nossa salvação, Paulo disse que é necessário que nós devemos estar atentos como a uma candeia que alumia, porque a nossa salvação está mais próxima de nós do que quando nós aceitamos o chamado para a nossa salvação. Então, nós vamos ver aqui Romanos, capítulo 13, versículo de número 11, onde Paulo disse, isto fazei, conhecendo o tempo, que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé, né? Em Hebreus capítulo 10, versículo de número 37, nos fala que aquele que há de vir, virá e não tardará. Mas por que não tardará? Porque na nossa ideia, Deus está demorando a enviar Jesus para nos salvar. Mas esse não tardará aqui significa que o tempo de Deus não é o mesmo tempo do homem. Que nós, às vezes, nos acomodamos, cansamos de esperar porque queremos que a vinda de Cristo seja logo enquanto nós estamos prontos, né? Porque nós temos medo de cair, de tropeçar na fé, de sair do caminho de Deus e Jesus vir aí e nós não estamos preparados.
Mas a Bíblia diz que o nosso tempo não é o tempo de Deus, que o que parece ser um retardamento da vinda de Cristo é, na verdade, um processo de paciência com Deus para que nós nos convertamos verdadeiramente das nossas más ações e que também mais pessoas agreguem a fé cristã e recebam Cristo como Salvador, porque o desejo de Deus é que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos. Então, a certeza da sua vinda requer atenção aos sinais que já foram expressos lá no capítulo 24 de Mateus, e a expressão de Paulo, desperta tu que dormes, é um convite à vigilância. Efésios capítulo 5, versículo de número 14, Paulo nos diz: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede diligentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E o versículo 18 diz: e não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. É necessário que nós estejamos cheios do Espírito Santo, aguardando a vinda de Cristo. E aqui, o capítulo 5, versículo 14 em diante da carta de Paulo aos Efésios, é um versículo usado por Paulo como um apelo para que nós nos afastemos do mundo e de suas convicções erradas e busquemos firmar-nos em Cristo antes que seja tarde demais para a nossa vida. E aqui no tópico 3 diz: aquele que há de vir virá e não tardará. O clamor da meia-noite. A meia-noite aqui, irmãos, ela representa um novo tempo, né? E também representa o momento em que todos baixam a guarda e que ninguém está vigiando. É a hora em que até a sentinela diminui a vigilância e o ladrão geralmente vem quando vê que a guarda, que a sentinela foi vencida pelo cansaço e acabou entrando num sono profundo. E aqui nos diz que Jesus virá sem nos avisar, vem como um ladrão na noite e será de repente. A Bíblia diz que será de repente, será num abrir e fechar de olhos e será ante ao som, né, da última trombeta. E alguns estudiosos indicam que ouviu-se um clamor à meia-noite, que esse clamor aqui é, de fato, o som da trombeta de Deus anunciando a chegada do Filho de Deus. E esse é o momento crucial de transformação daqueles que morreram em Cristo, daqueles que estão vivos em Cristo, e do arrebatamento deste povo salvo para encontrar-se com o Senhor nos ares. Aí não haverá tempo de preparação. E aqui nos diz que será num abrir e fechar de olho. Aí vem o noivo, né? É um chamado do Espírito para que nós nos levantemos e fiquemos a postos para receber o Senhor, né? O Espírito e a noiva dizem: vem. Embora nós tenhamos escrito isso, na hora do arrebatamento será algo tão rápido que não haverá mais tempo de preparação. Só apenas o anúncio do noivo. Quem subiu, subiu. Quem ficou, ficou. E o que vai restar apenas é a lamentação. Então nós devemos ser cheios do Espírito Santo na espera de Cristo e estar firmes na fé, com vestes brancas, né? Tendo a palavra de Deus como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A vigilância e preparo são fundamentais para todos. Aqui nós dizemos que todas as virgens despertaram do sono, né? Chega-se o tempo em que todos nós, pelo Espírito Santo, somos despertados. E aqui as virgens ali desta parábola, quando elas se despertaram do sono, muito embora elas estavam adormecidas, mas o interessante é que as candeias de cada uma delas continuaram acesas. Nós podemos até cair no sono, mas não podemos permitir que a chama de Deus se apague em nossas vidas. Aí, depois, quando ouviram o anúncio da vinda do noivo,
todas as virgens, elas foram despertadas. As virgens loucas sentiram imediatamente a falta do azeite extra quando perceberam que as luzes da candeia delas estavam se apagando, e elas pediram emprestado às amigas prudentes, mas sem sucesso, porque elas disseram: não vamos emprestar do nosso azeite, para que não seja o caso que falte a nós e também a vós. O azeite, naquele momento, era um artigo pessoal. Se elas dessem do azeite, poderia acabar o azeite para as 10 virgens, e nenhuma delas poderia entrar ao encontro do noivo. Então, as 5 que eram prudentes, elas disseram: olha, vá aos que vendem e comprai azeite para vocês, depois vocês entram e vêm novamente aqui para a comitiva. Nós não podemos compartilhar o nosso azeite com vocês. Isso aqui fala de sinceridade, fala de autenticidade, e não tem nada a ver com egoísmo, né? Mas está nos mostrando aqui que, assim como o azeite é algo pessoal, a fé em Cristo, ela pode ser pregada, pode ser comunicada entre cada um de nós, mas ela não pode ser emprestada para outra pessoa ser salva. Só vai entrar na glória quem tem fé em Deus e quem tem uma vida de devoção, de dedicação ao Senhor. É algo pessoal, o azeite aqui é algo pessoal, como a vida no Espírito e a salvação, e todos nós devemos estar unanimemente preparados, mas ninguém pode salvar ninguém. Aqui elas dizem: ide antes e comprai aos que o vendem para vós, né? E aqui, como eu já disse, não é uma forma de egoísmo, mas é previdência, é prudência, e demonstrando que, embora todas elas tivessem ali aguardando com a mesma ansiedade à espera do noivo, a responsabilidade por estar na comitiva do noivo era de cada uma delas. Todas estavam juntos quando estavam ali se adornando, se ataviando, se perfumando, se embelezando, e todas elas pegaram as suas lamparinas, mas apenas 5 delas, preocupadas com o retrato do noivo, levaram azeite reserva. As outras não sabiam que tinham que levar azeite reserva? Sabiam. Elas sabiam porque faziam parte do costume, sabiam que o noivo poderia demorar, mas elas foram displicentes em brincar com o tempo da vinda. Elas acharam que ele não iria demorar muito tempo. E a ideia de que Cristo não vai demorar muito tempo faz com que a pessoa fique relaxada, que ela perca a vigilância. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos estar sempre atentos, né, com a nossa candeia nas mãos, aguardando o nosso Senhor, para que quando Ele bata a porta, nós possamos logo abrir-lhe. E aqui nos mostra então que, embora o preparo para a vinda de Cristo é coletivo, a responsabilidade pela entrada no reino de Deus, ela é individual, pois cada um de nós dará conta de nós mesmos a Deus. Por mais que eu ame a minha esposa, ame a minha filha, ame os meus filhos, ame a minha igreja, eu não posso salvá-los. A preparação para a vinda de Cristo, ela é coletiva, mas a responsabilidade pela salvação é de cada um de nós, ela é individual. Cada um de nós devemos cultivar a nossa salvação e desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E tendo elas ido comprar, o esposo chegou. Nesse intervalo, à meia-noite, quem é que ia vender óleo para essas mulheres? Imagina o desespero dessas mulheres quando ficaram sabendo que o noivo estava vindo, que o azeite estava se acabando, que a chama estava se apagando e que a única forma que elas tinham era de bater na loja dos vendedores e implorar para que eles vendessem para elas o óleo, um azeite, num momento totalmente inapropriado. Enquanto elas saíram para comprar o óleo, na última hora, o noivo chegou, né, e as que estavam devidamente prontas entraram na festa com ele, o que de fato evidencia que a volta de Cristo será incerta e rápida como um piscar de olhos e que não haverá tempo de se preparar. E a Bíblia diz então que as 5 virgens prudentes entraram com o noivo e a porta foi fechada. O tempo passou e aquelas virgens providenciaram o óleo quando na verdade já era muito tarde. O noivo fechou a porta e quando elas bateram, insistiram para entrar, alguém chamou o noivo e o noivo disse: olha, eu não vos conheço. E aqui eu encerro esse estudo dizendo que os amigos da noiva que não se aprontarem para a festa ficarão de fora,
porque levar a vida sem qualquer preocupação espiritual é um perigo irremediável. Portanto, é tempo de buscar o Senhor enquanto se pode achar. Lá Isaías capítulo 55, versículo 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o homem o ímpio os seus caminhos e o homem maligno os seus pensamentos e converta-se ao Senhor, né? Porque o Senhor é grande em perdoar. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Mas lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, o Senhor diz: bem sei eu os planos que eu tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Nós temos que entender que nós precisamos vigiar, despertar e buscar o Senhor enquanto Ele se deixa achar por cada um de nós, porque haverá um tempo em que essa porta se fechará e ela será fechada e nós ficaremos de fora. E a Bíblia diz que ficarão de fora os tímidos, os ladrões, os feiticeiros, os agoureiros, né? os covardes, os mentirosos, né, os adúlteros. Então nós não podemos levar esse tipo de vida professando a nossa fé em Cristo. Nós temos que nos abster de todas essas coisas para que nós possamos entrar na festa da salvação, para que nós possamos ser havidos dignos de entrar no reino de Deus depois de termos alcançado e desenvolvido a nossa salvação com amor, com afinco e com esmero. E a conclusão nos diz que esta parábola urge a importância de estar preparado para a vinda de Cristo. Nela, um grupo de mulheres se preparou para ir a um casamento, mas a metade estava desatenta. Por isso, a porta foi fechada, simbolizando que a oportunidade para participar daquele grande banquete havia se encerrado e que as que não estavam preparadas perderam a oportunidade de entrar, mas as que estavam preparadas foram bem agraciadas e privilegiadas porque suportaram as dificuldades e, enfim, entraram nas bodas. Deus abençoe a cada um dos irmãos e que todos tenham uma excelente aula em nome de Jesus.